Forçaram ela a se casar com um homem em coma, mas não fazia ideia de que ele mudaria tudo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Em Sereno das Águas, pequena cidade no interior de Minas Gerais conhecida por suas tradições centenárias e famílias de influência que remontam aos tempos coloniais, o sol nascia preguiçosamente sobre as montanhas. Vitória Albuquerque observava pela janela de seu quarto enquanto as primeiras luzes do dia tingiam o céu de tons alaranjados. Seus olhos, cansados de chorar durante a noite, agora refletiam apenas resignação. Vitória, já está pronta? Dona Conceição está te esperando para provar o vestido. A voz de sua mãe Aparecida soou do outro lado da porta, firme como sempre, sem espaço para questionamentos. Já vou, mãe, respondeu, afastando-se da janela com passos lentos. Naquela tarde, Vitória seria oficialmente apresentada como noiva de Rafael Mendonça, filho único da família mais influente da região. O que tornava tudo ainda mais absurdo era que Rafael estava em estado vegetativo há quase um ano, após um acidente nas fazendas da família. Mesmo assim, o acordo entre as famílias Albuquerque e Mendonça seria cumprido, como havia sido planejado, desde que Vitória completara 15 anos. Aos 23 anos, Vitória sempre soube que seu destino não lhe pertencia. Como todas as mulheres de sua família antes dela, aceitara que seu casamento seria arranjado, conforme os interesses econômicos e sociais das famílias tradicionais. A união com Rafael significaria a fusão de duas das mais poderosas famílias da região, independentemente do estado em que o noivo se encontrasse. Não entendo por que tanto desânimo, minha filha, comentou Dona Aparecida, ajustando o vestido de noiva ao corpo esguio de Vitória. Seu pai e eu também tivemos um casamento, arranjado, e olha só como somos felizes. Vitória observava o próprio reflexo no espelho, sentindo-se uma estranha em sua própria pele. A felicidade de seus pais sempre lhe pareceu mais uma performance bem ensaiada do que algo genuíno. Anos de observação silenciosa lhe ensinaram a reconhecer o brilho ausente nos olhos de sua mãe, as mesmas sombras que agora habitavam seu próprio olhar. E se ele nunca acordar, mãe, vou passar o resto da minha vida casada com um homem que nem me conhece? Não fale assim, Vitória, repreendeu Aparecida, baixando a voz e olhando para os lados, como se as paredes pudessem ouvir. O importante é que as famílias estejam unidas. Além disso, os médicos são otimistas, e mesmo que ele não acorde, você terá o status de esposa de um Mendonça. Muitas moças dariam tudo por essa oportunidade. O vestido de renda, herança passada por gerações, pesava em seus ombros como uma armadura. Cada pérola costurada à mão parecia prendê-la ainda mais ao destino que não escolhera. Na manhã seguinte, Vitória visitou o hospital onde Rafael estava internado. Era a primeira vez que o veria pessoalmente, após meses de apenas ouvir histórias sobre ele. O quarto privativo ocupava uma ala inteira do pequeno hospital da cidade, com equipamentos modernos que contrastavam com a estrutura antiga do prédio. Rafael parecia dormir tranquilamente. Seus cabelos negros e rosto bem definido não demonstravam o trauma que seu corpo havia sofrido. Era bonito, Vitória tinha que admitir, mas era como observar uma pintura, bela, porém inanimada. Vocês nunca se conheceram, não é mesmo? A voz veio da porta, surpreendendo Vitória. Era Luísa, irmã mais nova de Rafael, conhecida na cidade por seu espírito rebelde e por desafiar as tradições da família Mendonça. Não oficialmente, respondeu Vitória, sem desviar o olhar de Rafael. Nos cruzamos algumas vezes em eventos, mas nunca conversamos. Luísa se aproximou parando ao lado de Vitória. Ele teria odiado isso tudo, sabia? Meu irmão sempre sonhou em encontrar alguém por conta própria, viajar pelo mundo, antes de se amarrar às responsabilidades da família. As palavras de Luísa causaram um aperto no peito de Vitória. Pela primeira vez, Rafael se tornava mais do que um nome ou um corpo inerte. Havia sonhos ali, desejos que agora nunca seriam realizados. Ele escrevia muito, continuou Luísa, abrindo uma gaveta próxima à cama
e retirando um caderno de capa de couro marrom. Diários, poemas, planos para o futuro, um futuro diferente do que nossa família planejava para ele. Vitória hesitou antes de aceitar o caderno que Luísa lhe estendia. Não sei se devo... Se vocês vão se casar, você deveria ao menos conhecê-lo, respondeu Luísa com um sorriso triste. Talvez assim, quando ele acordar, vocês possam tentar construir algo real a partir dessa situação absurda. O otimismo de Luísa sobre a recuperação de Rafael contrastava com o pragmatismo frio das famílias, que já haviam aceitado que o casamento seria apenas uma formalidade, uma união de patrimônios mais do que de pessoas. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Vitória abriu o diário de Rafael. As primeiras páginas revelavam um jovem muito diferente da imagem que ela havia construído. Poemas sobre liberdade, anotações sobre lugares que sonhava conhecer, questionamentos sobre as tradições que o aprisionavam. Cada palavra parecia ecoar os pensamentos que ela mesma nunca teve coragem de expressar. Hoje, meu pai anunciou que meu casamento com a filha dos Albuquerque está praticamente acertado, dizia uma entrada datada de apenas 2 semanas antes do acidente. Nem ao menos a conheço direito, mas aparentemente nosso futuro já está traçado. Vitória, tentei encontrá-la na festa de São João para ao menos conversarmos, mas ela parecia tão distante quanto eu me sinto dessas tradições. Será que ela também se sente uma peça nesse jogo de interesses? Vitória fechou o diário, sentindo lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. Rafael havia tentado encontrá-la. Havia pensado nela como uma pessoa real, não apenas como parte de um acordo. E agora, estavam prestes a se casar sem que ele sequer estivesse consciente. Os dias que antecederam a cerimônia passaram como um borrão. Entre provas de vestido, ensaios e visitas às famílias influentes da cidade, Vitória mal tinha tempo para respirar, muito menos para processar os sentimentos contraditórios que a dominavam após ler o diário de Rafael. Você parece distante, prima, observou Tiago, primo de Vitória, e o único membro da família que sempre questionara abertamente as tradições. Ainda dá tempo de desistir, sabia? Estavam sentados no jardim da casa dos Albuquerque, longe dos ouvidos atentos dos mais velhos. E ir para onde? Fazer o quê? Essa é a única vida que conheço, Tiago. O mundo é maior que Sereno das Águas. Vitória. Há lugares onde as pessoas escolhem seu próprio caminho. Vitória sorriu sem alegria. Falou o rebelde que voltou após tentar a vida fora por apenas 6 meses. Voltei por escolha, não por obrigação, respondeu Tiago sério. E cada dia me convenço mais de que preciso mudar as coisas de dentro para fora. Começando por impedir que pessoas como você e Rafael sejam sacrificadas em nome de tradições ultrapassadas. As palavras de Tiago permaneceram com Vitória enquanto ela se preparava para a cerimônia. O vestido tradicional, o buquê de flores brancas, os olhares de aprovação dos familiares, tudo parecia pertencer a um sonho distante, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. A cerimônia foi realizada na capela particular dos Mendonça, decorada com flores brancas e velas que criavam uma atmosfera quase etérea. A ausência física de Rafael foi compensada por uma fotografia sua em tamanho real, posicionada onde ele deveria estar. Vitória sentia-se como uma atriz em uma peça surreal, cercada por pessoas que fingiam não notar o absurdo da situação. O padre, visivelmente desconfortável, conduziu a cerimônia modificada para acomodar as circunstâncias extraordinárias. As palavras tradicionais soavam vazias, ecoando nas paredes da capela, enquanto Vitória respondia mecanicamente. Vitória Albuquerque aceita Rafael Mendonça como seu legítimo esposo, prometendo ser-lhe fiel, amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da sua vida até que a morte os separe. Houve um momento de hesitação. Vitória olhou para os rostos ao seu redor. Sua mãe, ansiosa, seu pai, impassível, os Mendonça, solenes, e Tiago, com um olhar de compreensão e tristeza. Por um instante, considerou dizer não, romper com tudo aquilo. Mas então pensou em Rafael, inconsciente em seu leito de hospital,
tão prisioneiro daquele destino quanto ela. Aceito, respondeu finalmente, sentindo as palavras saírem de sua boca como pedras pesadas. Após a cerimônia, foi organizada uma visita ao hospital, onde a aliança seria colocada no dedo de Rafael, completando simbolicamente o ritual. Enquanto os convidados esperavam no saguão, apenas Vitória, seus pais, os pais de Rafael e o padre entraram no quarto. O momento era surreal. Vitória, agora oficialmente Senhora Mendonça, aproximou-se da cama onde seu marido repousava, alheio a tudo. Com mãos trêmulas, segurou a mão inerte de Rafael enquanto o padre recitava as últimas bênçãos. Foi quando algo extraordinário aconteceu. No instante em que a aliança de ouro deslizou pelo dedo de Rafael, Vitória sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo, como se um circuito invisível tivesse sido fechado entre eles. Por um momento, tudo ao seu redor desapareceu. As pessoas, o hospital, o mundo, e ela se viu mergulhada em uma escuridão acolhedora. Vitória, uma voz distante, mas clara, ecoou em sua mente. É você? Chocada, Vitória quase deixou a mão de Rafael cair. Olhou ao redor, mas ninguém parecia ter notado nada em comum. Todos continuavam com expressões solenes, observando o ritual como se nada tivesse acontecido. Você está bem, minha filha? Perguntou Dona Aparecida, notando a palidez repentina de Vitória. Sim, apenas emocionada, respondeu automaticamente, sem conseguir desviar os olhos do rosto imóvel de Rafael. Durante o resto da celebração, realizada na mansão dos Mendonça, Vitória se sentiu desconectada da realidade. As congratulações, os brindes, as conversas superficiais, tudo parecia acontecer a quilômetros de distância. Sua mente estava fixada na voz que ouvira, tão real quanto as pessoas ao seu redor, mas impossível. Você parece em outro mundo, comentou Tiago, aproximando-se dela no jardim, onde havia buscado um momento de solidão. Você não faz ideia, murmurou Vitória, ainda tentando processar o ocorrido. Será que a pressão emocional havia sido demais? Estaria imaginando coisas. Se precisar de ajuda, sabe que pode contar comigo, disse Tiago, apertando sua mão gentilmente antes de se afastar para deixá-la com seus pensamentos. Naquela noite, como tradição mandava, Vitória se mudou para a mansão dos Mendonça. Seu novo quarto era espaçoso e elegante, mas sentia-se como uma hóspede em um hotel de luxo, não como alguém em seu novo lar. Deitada na cama com o diário de Rafael sobre o criado mudo, Vitória não conseguia dormir. A voz continuava a ecoar em sua mente, clara demais para ser imaginação. Sem saber ao certo o que esperava, pegou o retrato de Rafael que agora decorava o quarto e o segurou entre as mãos. Rafael? Pensou, sentindo-se tola por estar tentando uma comunicação telepática com alguém em coma. Se você pode me ouvir, de alguma forma dê um sinal. O silêncio se estendeu por vários minutos, fazendo Vitória se sentir ainda mais ridícula. Estava prestes a colocar o retrato de volta, quando sentiu novamente aquela corrente elétrica, mais fraca desta vez, mas inconfundível. Finalmente, a voz de Rafael soou em sua mente, clara como cristal. Pensei que nunca mais tentaria. Vitória quase caiu da cama de susto, era real. De alguma forma inexplicável, ela podia ouvir Rafael e ele podia ouvi-la. Como isso é possível? Pensou, ainda incerta se estava realmente se comunicando ou tendo um colapso nervoso. Não sei, respondeu a voz de Rafael. Estou preso neste corpo que não responde há meses, consciente de tudo ao meu redor, mas incapaz de me comunicar. Então, durante a cerimônia, quando você tocou minha mão, foi como se uma porta se abrisse. Você está consciente? Esse tempo todo? Vitória estava atordoada com a revelação. Sim. Ouço tudo, sinto tudo, mas não consigo responder. É como estar enterrado vivo dentro do próprio corpo. O horror da situação de Rafael atingiu Vitória com força total. Meses preso em seu próprio corpo, consciente mas incapaz de se comunicar. A solidão e o desespero que deve ter sentido eram inimagináveis. Por que nunca disseram nada? Os médicos deveriam saber.
Os médicos fazem testes, mas não detectam. Consciência. Meus olhos não respondem, meus músculos não se movem. Para todos os efeitos, estou em um sono profundo. Vitória passou a noite inteira conversando mentalmente com Rafael, descobrindo mais sobre o homem com quem agora estava casada. Ele lhe contou sobre seus sonhos de viajar, seu amor pela literatura, sua frustração com as imposições familiares. Em poucas horas, conheceu Rafael mais profundamente do que conhecia qualquer outra pessoa em sua vida. Sempre soube sobre o acordo entre nossas famílias, confessou Rafael. Mas queria te conhecer de verdade como pessoa, não como parte de um contrato. É irônico que só conseguimos realmente nos conhecer nessas circunstâncias, respondeu Vitória, sentindo uma conexão que nunca esperou ter com o homem que lhe foi imposto. Na manhã seguinte, Vitória acordou determinada. Se ninguém acreditava que Rafael estava consciente, ela teria que encontrar uma maneira de provar. Vestiu-se rapidamente e desceu para o café da manhã, onde encontrou os pais de Rafael e Luísa. Bom dia, querida, cumprimentou Dona Helena, mãe de Rafael, com uma formalidade que evidenciava o desconforto da situação. Espero que tenha dormido bem. Sim, obrigada, respondeu Vitória automaticamente, enquanto seu cérebro trabalhava a 1000 por hora. Vamos visitar Rafael hoje, informou seu Augusto, pai de Rafael, sem levantar os olhos do jornal. Como é tradição, a nova esposa deve passar tempo com o marido, independentemente das circunstâncias. Vitória assentiu, mal contendo sua ansiedade para voltar ao hospital e confirmar se a conexão telepática havia sido real ou apenas um sonho elaborado nascido de seu estresse emocional. No hospital, Vitória pediu para ficar sozinha com Rafael. Sentou-se ao lado da cama, pegou sua mão e fechou os olhos, concentrando-se. Rafael? Você está aí? Pensou, tentando projetar seus pensamentos como fizera na noite anterior. Por um momento, nada aconteceu. Então, como uma estação de rádio sendo sintonizada, a voz de Rafael soou em sua mente. Estou aqui. Não foi um sonho. O alívio que Vitória sentiu foi imenso. Não estava louca. De alguma forma, havia estabelecido uma conexão telepática com Rafael. Preciso encontrar um jeito de mostrar aos médicos que você está consciente, disse Vitória. Muitos já tentaram testes. Nada funciona. Meu corpo não responde a comandos conscientes. Enquanto conversavam mentalmente, Vitória notou o diário de Rafael sobre a mesa ao lado da cama. Uma ideia começou a se formar em sua mente. E se usarmos o diário? Se eu fizer perguntas sobre coisas que só você saberia, coisas que escreveu, talvez possamos convencê-los. Pode funcionar, concordou Rafael. Mas precisamos de alguém que acredite em você o suficiente para tentar. Vitória pensou imediatamente em Tiago e Luísa. Eles eram os únicos que pareciam ver além das tradições, que poderiam estar abertos ao extraordinário. Tenho uma ideia, disse Vitória, apertando levemente a mão de Rafael antes de se levantar. Vou voltar logo, prometo. Ao sair do quarto, encontrou Luísa na sala de espera, folheando distraidamente uma revista. Luísa, preciso te contar algo, começou Vitória hesitante. Vai parecer loucura, mas ele falou com você, não? Foi? Interrompeu Luísa com os olhos brilhando de expectativa. Vitória congelou, atordoada com a pergunta. Como você sabe? Luísa sorriu, olhando ao redor para garantir que estavam sozinhas. Porque ele também falou comigo uma vez. Foi breve logo após o acidente. Achei que tinha imaginado que era apenas o desespero falando. Ninguém acreditaria em mim. Então guardei o segredo. Vitória e Luísa passaram as horas seguintes trocando experiências, confirmando que não estavam imaginando coisas. A conexão de Luísa com o irmão havia sido momentânea e frágil, enquanto a de Vitória parecia mais forte e constante. Deve ser por causa do casamento, teoriza Luísa, enquanto caminhavam pelos jardins do hospital. Algum tipo de ligação emocional que se formou entre vocês. Mas nós mal nos conhecíamos, argumentou Vitória. Como poderia haver uma ligação emocional? Talvez não seja sobre conhecer, mas sobre compromisso. Você prometeu estar ao lado dele na saúde e na doença, lembra? Talvez algumas promessas tenham mais poder do que imaginamos. As palavras de Luísa ficaram com Vitória, enquanto voltavam para a mansão dos Mendonça. A ideia de que seu compromisso, mesmo forçado por tradições,
pudesse criar uma ponte entre mentes, era ao mesmo tempo assustadora e fascinante. Naquela noite, Vitória retornou ao diário de Rafael, desta vez com um propósito renovado. Não estava apenas conhecendo o homem com quem se casara, mas procurando pistas, informações que pudessem confirmar sua consciência para os médicos e sua família. 17 de abril. Lia uma entrada do ano anterior. Finalmente convenci papai a me deixar gerenciar a fazenda de café em Ibirapuera. É pequena comparada às outras propriedades, mas será minha chance de provar que posso fazer as coisas diferente. Sustentabilidade, comércio justo, condições dignas para os trabalhadores. Tudo o que sempre defendi nas reuniões familiares e fui ignorado. Vitória sorriu. Aquela entrada revelava muito sobre Rafael, suas convicções, seu desejo de mudança, sua determinação. Era uma informação valiosa que poderia usar para comprovar sua comunicação com ele. Continuou lendo, absorvendo cada detalhe da vida e dos pensamentos de Rafael. Havia entradas sobre livros que amava, viagens que sonhava fazer, reflexões sobre as tradições familiares que o sufocavam. E então, algo chamou sua atenção. Mês de junho. Vi Vitória Albuquerque hoje, de longe, na festa junina da cidade. Estava linda, dançando com as crianças da escola municipal. Parecia tão livre naquele momento, tão diferente da jovem séria e contida que vejo nos eventos sociais. Me pergunto se ela sabe sobre o acordo entre nossas famílias. Me pergunto se ela também se sente presa como eu. O coração de Vitória acelerou. Rafael a havia notado, havia pensado nela como pessoa, não apenas como parte de um acordo. Continuou lendo, descobrindo mais entradas que mencionavam seu nome. Observações que ele fizera sobre ela à distância, sempre respeitosas, sempre curiosas. A última entrada era de apenas um dia antes do acidente. Amanhã vou até a fazenda, Ibirapuera, supervisionar a nova colheita. Estou pensando em convidar Vitória para conhecer o projeto. Talvez, se nos conhecermos fora do contexto das obrigações familiares, possamos encontrar um terreno comum, algo real, antes que o inevitável aconteça. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Vitória. O acidente acontecera no caminho para a fazenda. Rafael nunca teve chance de fazer o convite. Nunca tiveram a oportunidade de se conhecer por conta própria. Estou lendo seu diário, pensou Vitória, concentrando-se na conexão mental com Rafael. Você queria me convidar para conhecer sua fazenda em Ibirapuera? Sim, respondeu a voz mental de Rafael carregada de nostalgia. Era meu projeto pessoal, algo que construí longe da influência do meu pai. Achei que você poderia gostar. Sempre parecia tão deslocada nos eventos sociais quanto eu. Eu teria aceitado, confessou. Vitória. Sempre me senti como uma estranha nesses círculos. Nos dias que se seguiram, Vitória desenvolveu uma rotina. Passava as manhãs no hospital com Rafael, comunicando-se mentalmente, conhecendo-o melhor. As tardes eram dedicadas a pesquisar sobre estados de consciência em pacientes em coma, buscando casos similares ao deles. E as noites passava lendo e relendo o diário, encontrando mais detalhes que pudessem servir como prova. Tiago se juntou à pequena conspiração, trazendo livros e artigos científicos sobre comunicação com pacientes em estado vegetativo. Seu ceticismo inicial foi substituído por uma cautela esperançosa ao ver a determinação de Vitória. Encontrei algo interessante, disse ele, entrando no quarto de Vitória com um grosso volume sob o braço. Há relatos de pacientes que, após acordarem de comas prolongados, descreveram ter estado conscientes durante todo o tempo. Alguns até relataram conversas específicas que aconteceram ao seu redor. Isso é exatamente o que Rafael descreve, exclamou Vitória animada. Ele diz que consegue ouvir tudo, mas não pode responder. O problema é provar isso enquanto ele ainda está no coma, ponderou Tiago folheando o livro. A medicina tradicional é cética quanto a essas experiências. Mas temos o diário, argumentou Vitória. Podemos fazer perguntas sobre coisas que só ele saberia, coisas que não estão escritas. E como explicamos nossa capacidade de comunicação telepática? Questionou Tiago, erguendo uma sobrancelha.
A ciência não é exatamente aberta a fenômenos sobrenaturais. Vitória mordeu o lábio, frustrada. Tiago tinha razão. Mesmo com evidências, seria difícil convencer médicos tradicionais sobre uma conexão telepática. Talvez não precisemos convencê-los sobre a telepatia, sugeriu Luísa, que acabara de entrar no quarto. E se apenas insinuarmos que Rafael está mostrando sinais de consciência? Pequenas respostas físicas que notamos, mas que os médicos podem não ter percebido? Seria mentir, hesitou Vitória. Seria dar a eles uma razão para investigarem mais a fundo, corrigiu Luísa. E enquanto isso, continuamos buscando uma forma de realmente provar sua consciência. A sugestão de Luísa foi adotada. Na consulta seguinte com o neurologista, Dr. Martins, Vitória mencionou ter notado pequenos movimentos nos dedos de Rafael quando falava com ele. É normal que pacientes em estado vegetativo apresentem movimentos involuntários, explicou o médico, sem demonstrar muito interesse. Reflexos residuais, nada que indique consciência. Mas esses movimentos parecem responsivos, insistiu Vitória, como se ele estivesse tentando se comunicar. Dr. Martins suspirou, claramente cético. Senhora Mendonça, entendo sua esperança, mas devo ser realista. Os exames não mostram atividade cerebral compatível com consciência. O que você está interpretando como respostas provavelmente são coincidências. Apesar do desânimo com a reação do médico, Vitória não desistiu. Com a ajuda de Tiago e Luísa, começou a documentar suas conversas com Rafael, anotando informações que ele compartilhava e que poderiam ser verificadas posteriormente. Uma tarde, enquanto revisava o diário, Vitória encontrou uma referência a uma caixa escondida. 12 de março. Escondi a caixa com as cartas de vovô no forro falso do meu escritório. Papai nunca pensaria em procurar lá. São a prova de que nem sempre os Mendonça foram escravos das tradições. Vovô teve coragem de desafiar tudo por amor, mesmo que no final tenha cedido à pressão familiar. Suas cartas são minha inspiração para acreditar que posso encontrar meu próprio caminho. Rafael, pensou Vitória naquela noite, o que são as cartas do seu avô que você escondeu? A resposta veio imediatamente. Cartas de amor que ele escreveu para uma mulher que não era minha avó. Eles se amavam, mas a família o forçou a casar com uma moça de boa família. As cartas nunca foram enviadas, mas ele as guardou por toda a vida. Onde exatamente está a caixa com essas cartas? No meu escritório há um painel de madeira solto no teto, perto da estante leste. A caixa está lá, junto com outros documentos que meu pai não aprovaria. Vitória sentiu seu coração acelerar. Esta era uma informação específica, que poderia ser verificada. Se encontrasse a caixa exatamente onde Rafael descrevera, seria uma prova concreta de sua comunicação. Na manhã seguinte, com a desculpa de buscar um livro, Vitória entrou no escritório de Rafael. Era um cômodo elegante, com paredes forradas, de livros e uma escrivaninha de madeira maciça ao centro. Seguindo as instruções mentais, localizou a estante leste e examinou o teto próximo a ela. Com alguma dificuldade, conseguiu alcançar um dos painéis de madeira que decoravam o teto. Como Rafael havia dito, estava solto. Ao removê-lo, uma pequena caixa de metal caiu em suas mãos, junto com alguns documentos amarelados. Vitória mal podia conter sua excitação. Sentou-se na poltrona de couro do escritório e abriu a caixa. Dentro, encontrou várias cartas amareladas pelo tempo, todas escritas com a caligrafia elegante que reconheceu dos retratos do avô de Rafael na mansão. Minha querida Cecília, começava a primeira carta, datada de 1952. Mesmo sabendo que essas palavras nunca chegarão a você, preciso escrevê-las para manter minha sanidade. Hoje anunciaram meu noivado com Helena Campos. A família está exultante com a união de nossas fortunas. Ninguém parece notar meu desespero. Meu coração que se quebra ao pensar em nunca mais poder te ver. As lágrimas embaçaram a visão de Vitória. A história se repetia, geração após geração. Tradições sufocando sentimentos verdadeiros. Acordos familiares destruindo possibilidades de amor genuíno.
Junto às cartas, encontrou documentos que pareciam ser projetos alternativos para as fazendas dos Mendonça, propostas de modernização e diversificação que nunca foram implementadas. Exatamente como Rafael havia descrito, ideias que seu pai jamais aprovaria. Com as mãos trêmulas, Vitória guardou tudo na caixa, exceto uma das cartas, que serviria como prova. Recolocou o painel no lugar e saiu do escritório sentindo-se como uma detetive que acabara de encontrar a peça-chave de um mistério. Encontrei a caixa, comunicou mentalmente a Rafael naquela noite no hospital. Exatamente onde você disse que estaria. Sabia que encontraria, respondeu Rafael. O que achou das cartas? São heartbreaking. Seu avô realmente amava essa mulher, Cecília. Ele a amou por toda a vida, mesmo casado com minha avó. Foi por isso que sempre me incentivou a seguir meu coração, em segredo, claro. Não queria que eu cometesse o mesmo erro que ele. Vitória sentiu uma onda de determinação crescer dentro de si. Aquela caixa não era apenas uma prova da comunicação com Rafael, mas um símbolo da prisão que as tradições representavam para ambos. Vamos encontrar um jeito de te trazer de volta, prometeu Vitória, apertando a mão inerte de Rafael. E quando você acordar, vamos reescrever essa história. Não seremos apenas mais um capítulo na saga de casamentos infelizes e vidas desperdiçadas. Armada com a carta do avô de Rafael e um novo senso de propósito, Vitória marcou uma consulta com o Dr. Martins. Desta vez não iria sozinha. Tiago e Luísa a acompanharam, oferecendo apoio silencioso, enquanto ela expunha sua teoria. Doutor, sei que parece improvável, mas tenho motivos para acreditar que Rafael está consciente, começou Vitória, mantendo a voz firme, apesar do nervosismo. Dr. Martins suspirou, ajustando os óculos. Senhora Mendonça, já discutimos isso. Por favor, me escute, interrompeu Vitória, colocando a carta sobre a mesa. Esta carta estava escondida exatamente onde Rafael me disse que estaria, um lugar que ninguém mais conhecia. O médico examinou a carta com ceticismo. E como exatamente ele disse isso a você? Vitória trocou olhares com Tiago e Luísa antes de responder. Haviam concordado em não mencionar a telepatia, ao menos não inicialmente. Intuição, respondeu. Finalmente. Sonhos vívidos. Não sei explicar, mas sinto uma conexão com ele. E essa conexão me levou a encontrar algo que confirma que ele está tentando se comunicar. Dr. Martins devolveu a carta, seu rosto uma máscara de educada incredulidade. Senhora, Mendonça, respeito sua fé, mas como médico preciso me ater a evidências científicas. Os exames não mostram atividade cerebral compatível com consciência plena. E se os exames estiverem incompletos? Sugeriu Tiago, intervindo pela primeira vez. Existem casos documentados de pacientes que foram diagnosticados erroneamente, como estando em estado vegetativo. Sim, existem, concordou o médico a contragosto, mas são extremamente raros. E geralmente identificamos o erro através de novos exames que mostram atividade cerebral não detectada anteriormente. Então faça novos exames, insistiu Vitória. Exames mais detalhados, mais específicos. Após uma longa discussão, Dr. Martins concordou em realizar uma nova bateria de testes, embora deixasse claro que o fazia mais para oferecer paz de espírito à família do que por acreditar na possibilidade de consciência. Saindo do consultório, Vitória sentia-se simultaneamente vitoriosa e frustrada. Já haviam conseguido os novos exames, mas o ceticismo do médico era palpável. Não se preocupe, consolou Luísa enquanto caminhavam pelo corredor do hospital. Se Rafael está realmente consciente, os novos exames podem mostrar algo. E se não mostrarem? Questionou Vitória, a ansiedade transparecendo em sua voz. Então continuaremos procurando outras formas de provar. Respondeu Tiago determinado. Não desistiremos dele. Nos dias seguintes, enquanto aguardavam os novos exames, Vitória mergulhou ainda mais profundamente no mundo de Rafael. Visitou a pequena fazenda em Ibirapuera que ele gerenciava, conheceu os trabalhadores que falavam dele com genuíno respeito e carinho, viu os projetos sustentáveis que havia implementado.
O patrão Rafael é diferente dos outros Mendonça, contou o seu Josias, um trabalhador idoso que supervisionava a colheita. Sempre tratou todo mundo como gente, não como ferramenta. Faz falta por aqui. Vitória sorriu, imaginando Rafael caminhando entre os pés de café, conversando com os trabalhadores, planejando melhorias. Era uma imagem que contrastava fortemente com o corpo imóvel no leito do hospital. Ele vai voltar, disse com uma convicção que surpreendeu até a si mesma. Estamos encontrando um jeito de trazê-lo de volta. Seu Josias a olhou com uma mistura de esperança e ceticismo. A senhora realmente acredita nisso, depois de tanto tempo? Acredito, afirmou Vitória, porque ele ainda está lá, preso em seu próprio corpo, mas consciente, e vamos encontrar uma forma de provar isso. A visita à fazenda fortaleceu ainda mais sua determinação. Rafael não era apenas o herdeiro dos Mendonça, forçado a um casamento arranjado. Era um homem de princípios, alguém que tentava fazer a diferença dentro das limitações impostas por sua família. Quando voltou ao hospital naquela noite, Vitória sentou-se ao lado da cama de Rafael e compartilhou mentalmente tudo o que vira na fazenda. Os sistemas de irrigação que você implementou estão funcionando perfeitamente, contou. E seu Josias manteve tudo exatamente como você deixou. Obrigado por visitar, respondeu Rafael em sua mente. Aquela fazenda é o único lugar onde realmente me sinto eu mesmo, longe das expectativas, das tradições sufocantes. É um lugar especial, concordou Vitória. Dá para sentir seu toque em cada detalhe. À medida que os dias passavam, Vitória notou uma mudança em si mesma. A jovem resignada que aceitara um casamento arranjado com um homem em coma estava gradualmente dando lugar a uma mulher determinada, que questionava as tradições e lutava por algo em que acreditava. Essa transformação não passou despercebida por sua família. Durante um almoço de domingo na casa dos Albuquerque, sua mãe a confrontou. Você está diferente, Vitória, observou Dona Aparecida com um tom que mesclava preocupação e desaprovação. Essa obsessão com a consciência de Rafael não é saudável. Não é obsessão, mãe, é esperança baseada em evidências que encontrei. Que evidências? Sonhos? Intuições? Está se agarrando a fantasias para evitar encarar a realidade do seu casamento. Vitória respirou fundo, controlando a irritação crescente. E qual é a realidade do meu casamento, mãe? Que fui entregue a um homem inconsciente para satisfazer acordos familiares? Que devo aceitar passivamente uma vida ao lado de alguém que talvez nunca acorde? Seu pai, que até então se mantivera em silêncio, interveio com voz grave. Vitória, entendo sua frustração, mas esse tom não é adequado. Sua mãe só está preocupada com você. Estão preocupados com a aparência, não comigo, rebateu Vitória, surpresa com sua própria ousadia. Sempre foi assim. O que a sociedade vai pensar, o que as outras famílias vão dizer, nunca sobre o que eu sinto, o que eu quero. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Dona Aparecida parecia prestes a chorar, enquanto seu pai mantinha uma expressão rígida que mal disfarçava sua irritação. Desculpem, disse Vitória finalmente, sem realmente sentir arrependimento. Preciso ir. Rafael, os médicos farão novos exames hoje. Saiu da casa dos pais sentindo-se simultaneamente culpada e libertada. Nunca havia confrontado seus pais daquela maneira. Nunca havia expressado tão abertamente suas frustrações, com as tradições que a aprisionavam. No hospital encontrou Tiago esperando na recepção. Seu primo percebeu imediatamente sua agitação. O que aconteceu? Discuti com meus pais, respondeu Vitória, ainda processando o ocorrido. Disse coisas que venho guardando por anos. Tiago sorriu levemente. Já não era sem tempo. Você sempre foi a filha perfeita, a que nunca questionava. Era quase assustador. Vitória não pôde evitar um sorriso. Acho que estar com Rafael mesmo nessas circunstâncias estranhas está me mudando. Ele me dá coragem. Os novos exames foram realizados naquela tarde. Dr. Martins supervisionou pessoalmente cada procedimento, ainda visivelmente cético, mas profissional. Vitória, Tiago e Luísa observavam através de uma janela de vidro, tensos e esperançosos. Enquanto os médicos trabalhavam, Vitória tentava manter a conexão mental com Rafael.
Estamos fazendo novos exames, explicou. Tente, de alguma forma, mostrar que está aí. Estou tentando há meses, respondeu Rafael, a frustração evidente em sua voz mental. Mas meu corpo não responde. É como gritar dentro de uma caixa à prova de som. Após horas de exames, Dr. Martins chamou Vitória para seu consultório. Seu rosto não revelava nada enquanto abria os resultados preliminares em seu computador. Bem, senhora Mendonça, começou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Os resultados são intrigantes. Vitória sentiu seu coração acelerar. O que isso significa? Significa que detectamos padrões de atividade cerebral que não estavam presentes nos exames anteriores. Não posso afirmar categoricamente que indicam consciência plena, mas certamente justificam investigação adicional. A sensação de validação era esmagadora. Vitória mal conseguia conter as lágrimas enquanto o médico explicava os próximos passos. Mais exames específicos, consultas com especialistas, novas abordagens terapêuticas. Ao sair do consultório, encontrou Tiago e Luísa, aguardando ansiosamente. A expressão em seu rosto deve ter revelado tudo, pois Luísa imediatamente a abraçou. Ele está lá, confirmou Vitória, a voz embargada pela emoção. Os exames mostraram algo. Aquela noite foi de celebração contida na mansão dos Mendonça. Os pais de Rafael, inicialmente céticos quanto às teorias de Vitória, agora se permitiam uma tênue esperança. Seu Augusto, sempre austero, chegou a sorrir brevemente quando Vitória explicou os resultados dos exames. Sempre soube que meu filho era forte, disse ele, a voz traindo uma emoção raramente demonstrada. Um verdadeiro Mendonça não desiste facilmente. Vitória mordeu a língua para não responder, que Rafael provavelmente não se identificava com essa descrição de verdadeiro Mendonça. Em vez disso, concentrou-se no aspecto positivo. A família estava começando a acreditar na possibilidade de recuperação. Mais tarde, sozinha em seu quarto, Vitória conectou-se mentalmente com Rafael. Os exames mostraram atividade cerebral, informou, mal contendo a excitação. Dr. Martins está intrigado, quer fazer mais testes. É uma vitória, respondeu Rafael, sua voz mental mais animada do que Vitória jamais ouvira. Pequena, mas significativa. É só o começo, prometeu Vitória. Vamos encontrar um jeito de te trazer de volta completamente. Houve um momento de silêncio mental antes que Rafael respondesse. Sabia que nunca imaginei que me apaixonaria pela mulher que minha família escolheu para mim? A declaração pegou Vitória de surpresa. Seu coração acelerou e uma onda de calor percorreu seu corpo. Também não imaginei que me apaixonaria pelo homem em coma com quem fui forçada a casar, admitiu, permitindo-se verbalizar sentimentos que vinham crescendo há semanas. A vida tem um senso de humor estranho, não é? Muito estranho, concordou Rafael. Mas talvez seja o universo compensando por todas as gerações de casamentos sem amor em nossas famílias. Naquela noite, Vitória dormiu com uma sensação de paz que não experimentava desde antes do casamento. Finalmente, havia uma evidência tangível da consciência de Rafael, um passo concreto em direção a trazê-lo de volta. E mais importante, havia a confirmação de que o que sentiam um pelo outro era real, não apenas uma fantasia nascida do desespero e da solidão. A notícia sobre os novos resultados dos exames de Rafael espalhou-se rapidamente por sereno das águas. Em uma cidade pequena, segredos raramente permaneciam contidos por muito tempo, especialmente quando envolviam as famílias mais influentes da região. Vitória logo percebeu que havia se tornado o centro das atenções, recebendo olhares que variavam entre curiosidade, admiração e, em alguns casos, desconfiança. As pessoas estão falando sobre você, comentou Clara, prima distante de Vitória e uma das poucas amigas que mantivera após o casamento. Estavam sentadas no café da Praça Central, um dos poucos espaços onde Vitória podia escapar da atmosfera opressiva da mansão dos Mendonça. Falando o que exatamente? Perguntou Vitória, embora já imaginasse a resposta. Que você de alguma forma conseguiu despertar, Rafael, respondeu Clara,
inclinando-se para frente como se compartilhasse um segredo. Algumas mulheres mais velhas estão até chamando isso de um milagre, dizendo que seu amor verdadeiro está trazendo ele de volta. Vitória não pôde evitar um sorriso irônico. Amor verdadeiro? Há algumas semanas, as mesmas pessoas provavelmente comentavam sobre como eu havia sido sacrificada em um casamento com um homem em coma. As pessoas gostam de romances, Vitória. Clara deu de ombros. E convenhamos, sua história tem todos os elementos de uma grande novela. O comentário, embora feito em tom de brincadeira, fez Vitória refletir. De fato, sua vida havia se transformado em algo que parecia saído de uma ficção. O casamento forçado, o marido em coma, a conexão telepática, a luta para provar sua consciência contra todas as probabilidades. Era quase absurdo quando colocado dessa forma. O mais interessante, continuou Clara, interrompendo seus pensamentos, é que você tem inspirado outras mulheres. Como assim? Joana Pereira, lembra dela? Estava prometida ao filho dos Ribeiro desde os 16 anos. Ontem, anunciou que não vai mais seguir com o casamento. Disse que sua coragem em lutar pelo que acredita a inspirou a fazer o mesmo. Vitória sentiu uma mistura de surpresa e orgulho. Nunca imaginara que suas ações pudessem impactar outras pessoas dessa forma. Sempre. Se vira como alguém que apenas seguia o fluxo, aceitando o destino traçado pela família. A ideia de que agora era vista como um símbolo de resistência era tão estranha quanto empolgante. Nem todas as reações são positivas, imagino, comentou, pensando nas famílias tradicionais que certamente veriam seu comportamento como uma ameaça. Ah, claro que não, confirmou Clara. Tia Eunice disse que você está desafiando a ordem natural das coisas, que essas tradições existem por um motivo e que você vai acabar trazendo desgraça para ambas as famílias. Vitória revirou os olhos. Tia Eunice, uma senhora de 70 anos conhecida por sua rigidez moral, era a personificação das tradições que agora questionava. A ordem natural das coisas, repetiu com amargura, como se fosse natural forçar jovens a casamentos sem amor. Tudo em nome de alianças familiares e patrimônios. Quando voltou ao hospital naquela tarde, Vitória encontrou uma atmosfera diferente. As enfermeiras a cumprimentavam com sorrisos cúmplices, e até Dr. Martins parecia menos cético. Senhora Mendonça, chamou ele ao vê-la no corredor. Gostaria de apresentá-la a alguém. A doutora Helena Fontes, neurologista especializada em estados alterados de consciência. Ela veio de São Paulo para avaliar o caso de Rafael. Doutorata Fontes era uma mulher na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos curtos e olhos penetrantes que pareciam enxergar além das aparências. Seu aperto de mão era firme, transmitindo confiança. Senhora Mendonça, ouvi muito sobre você, disse a neurologista com um leve sorriso. Dr. Martins me contou sobre sua intuição a respeito do estado de consciência de seu marido. O tom não era condescendente, como Vitória temia, mas genuinamente interessado. Enquanto caminhavam para o quarto de Rafael, Dra. Fontes explicou que havia dedicado sua carreira a estudar casos de pacientes diagnosticados em estado vegetativo, que posteriormente demonstraram níveis variados de consciência. A medicina está apenas começando a entender a complexidade da consciência humana, explicou. O que antes considerávamos impossível, como comunicação com pacientes aparentemente inconscientes, hoje sabemos ser possível em alguns casos específicos. No quarto, Dra. Fontes examinou Rafael com meticulosidade, revisando também os resultados dos últimos exames. Após quase 1 hora de avaliação, voltou-se para Vitória com expressão pensativa. Há definitivamente padrões de atividade cerebral que sugerem mais do que um estado vegetativo tradicional, concluiu. Sir, gostaria de realizar alguns testes específicos, se você permitir. São procedimentos experimentais, mas que têm mostrado resultados promissores em casos similares. Qualquer coisa que possa ajudá-lo, respondeu Vitória prontamente. Os testes seriam realizados ao longo da semana seguinte. Enquanto isso, Dra. Fontes sugeriu que Vitória continuasse falando com Rafael regularmente, lendo para ele,
compartilhando detalhes de seu dia. Mesmo que pareça não haver resposta física, a estimulação auditiva e emocional pode fortalecer as conexões neurais, explicou. E se, como você acredita, ele está consciente em algum nível, isso pode ser extremamente benéfico para seu bem-estar psicológico. Aquela noite, após jantar com os Mendonça, Vitória recebeu uma visita inesperada. Carmen Silva, mãe de uma das amigas de infância de Vitória, pediu para falar com ela em particular. Carmen era conhecida por sua discrição e por nunca se envolver em fofocas, o que tornava sua visita ainda mais intrigante. Desculpe vir sem avisar, começou Carmen, visivelmente nervosa, enquanto se sentava na sala de estar. Mas precisava falar com você sobre algo pessoal. Vitória esperou pacientemente enquanto a mulher mais velha parecia organizar seus pensamentos. Há 40 anos, minha irmã, Beatriz, estava prometida a um homem que não amava, começou finalmente. Como você, ela tentou resistir, questionar as tradições. Mas naquela época as coisas eram ainda mais rígidas. Carmen fez uma pausa, seus olhos perdidos em memórias distantes. Ela conheceu outro homem, um professor que veio dar aulas na escola local. Eles se apaixonaram, planejaram fugir juntos. O que aconteceu? Perguntou Vitória gentilmente quando Carmen parou novamente. A família descobriu. O professor foi expulso da cidade, ameaçado. Beatriz foi praticamente mantida em cativeiro até o dia do casamento. Os olhos de Carmen encheram-se de lágrimas. Ela nunca mais foi a mesma. Viveu um casamento sem amor, cumprindo seu papel como esposa, mas seu espírito, aquela luz que ela tinha, se apagou. Vitória sentiu um nó na garganta. Histórias como essa eram comuns em Sereno, das águas, embora raramente fossem contadas abertamente. Por que está me contando isso, dona Carmen? Porque vejo em você a mesma coragem que minha irmã teve, mas em um mundo que espero esteja finalmente mudando. Carmen segurou as mãos de Vitória entre as suas. E porque quero ajudar. Não quero que outra jovem passe pelo que Beatriz passou. Ajudar como? Tenho contatos em São Paulo. Médicos especialistas que trabalham com casos como o de Rafael. Pessoas que não estão presas às limitações de uma cidade pequena como a nossa. A oferta de Carmen era inesperada e comovente. Mais do que isso, representava algo que Vitória não esperava encontrar em Sereno das Águas. Uma aliada entre a geração que mais se beneficiara das tradições que agora questionava. Nos dias que se seguiram, a rede de apoio de Vitória cresceu, de maneiras surpreendentes. Além de Tiago, Luísa e agora Carmen, outras mulheres da cidade começaram a procurá-la, algumas oferecendo ajuda, outras simplesmente buscando inspiração para suas próprias lutas silenciosas. A mansão dos Mendonça, antes um símbolo de seu aprisionamento, gradualmente se transformava em um centro não oficial de resistência às tradições opressivas. Luísa, com seu espírito naturalmente rebelde, abraçou essa transformação com entusiasmo. Quem diria que a Casa dos Mendonça se tornaria um refúgio para mulheres questionadoras, comentou ela, com um sorriso irônico, enquanto ajudava Vitória a organizar informações sobre tratamentos experimentais para estados alterados de consciência. Seu pai teria um ataque se soubesse, respondeu Vitória, referindo-se às reuniões discretas que agora ocorriam na biblioteca da mansão, longe dos olhares vigilantes de seu Augusto. Meu pai está tão obcecado com os negócios da família que mal nota o que acontece sob seu próprio teto, disse Luísa com uma mistura de amargura e alívio. Além disso, ele ainda acha que você é a esposa perfeita, dedicada apenas ao bem-estar de Rafael. A ironia da situação não escapava à Vitória. Aos olhos da sociedade tradicional de Sereno das Águas, sua dedicação a Rafael era vista como o cumprimento exemplar de seus deveres de esposa. Ninguém, exceto seu círculo íntimo, imaginava que essa mesma dedicação estava alimentando uma revolução silenciosa contra as próprias tradições que haviam unido seus destinos. Os testes conduzidos por Dra. Fontes trouxeram resultados promissores. Utilizando técnicas avançadas de imageamento cerebral,
Foi possível detectar padrões de atividade que sugeriam respostas a estímulos específicos, particularmente a voz de Vitória. É como se o cérebro dele acendesse quando você fala, explicou a neurologista, mostrando as imagens coloridas em seu tablet. Especialmente quando você faz perguntas diretas ou compartilha informações pessoais. Isso prova que ele está consciente? Perguntou Vitória ansiosamente. Prova que há algum nível de processamento cognitivo acontecendo, respondeu Dra. Fontes cautelosamente. Não posso afirmar com certeza que ele está plenamente consciente como você e eu, mas definitivamente não está simplesmente desligado, como sugeriria um diagnóstico tradicional de estado vegetativo. Era menos do que Vitória esperava, mas mais do que a medicina convencional havia oferecido até então. Com esses novos dados, Dra. Fontes propôs um protocolo de tratamento experimental combinando estimulação cerebral não invasiva com terapias físicas intensivas. O objetivo é fortalecer as conexões neurais existentes e potencialmente criar novas, explicou. Não posso prometer um despertar completo, mas podemos ver melhorias significativas na capacidade de resposta. Enquanto os médicos trabalhavam no aspecto físico da recuperação de Rafael, Vitória continuava fortalecendo sua conexão mental com ele. Cada noite, deitada em sua cama, concentrava-se em compartilhar os eventos do dia, as pequenas vitórias, os desafios que enfrentavam. As mulheres da cidade estão começando a questionar as tradições, contou em uma dessas conversas mentais. É como se nosso casamento, tão convencional em sua concepção, tenha se tornado um catalisador para mudanças. Irônico, não é? Respondeu Rafael. Meu pai provavelmente está se revirando na cama só de pensar nisso. Seu pai nem imagina o que está acontecendo bem debaixo do nariz dele, riu Vitória. A mansão Mendonça, santuário das tradições, agora abriga reuniões de mulheres discutindo como quebrar essas mesmas tradições. Quando eu acordar, vamos transformar isso em algo oficial, prometeu Rafael. Um centro cultural, talvez. Um lugar onde pessoas possam discutir livremente, aprender, questionar. O quando não se na fala de Rafael não passou despercebido por Vitória. A certeza em sua voz mental a enchia de esperança e determinação renovadas. A transformação pessoal de Vitória tornava-se cada vez mais visível para todos ao seu redor. A jovem tímida e resignada havia dado lugar a uma mulher confiante e determinada. Nos eventos sociais que ainda frequentava por obrigação, já não se contentava em sorrir educadamente e concordar com tudo. Agora, expressava suas opiniões, questionava premissas, desafiava sutilmente o status quo. Sua mãe, inicialmente horrorizada com essa mudança, começava a demonstrar uma curiosidade hesitante. Você parece diferente, comentou Dona Aparecida. Durante um chá na casa dos Albuquerque, mais viva, de certa forma. Estou mais viva, mãe, confirmou Vitória, porque finalmente estou vivendo por mim mesma, não apenas cumprindo expectativas alheias. Dona Aparecida ficou em silêncio, por um momento, mexendo a colher em sua xícara sem realmente beber o chá. Sabe, quando tinha sua idade também questionei essas tradições, confessou finalmente em voz baixa. Mas não tive sua coragem. Ou talvez não tivesse as oportunidades que você tem agora. A confissão surpreendeu Vitória. Nunca imaginara sua mãe, tão perfeita em seu papel de esposa tradicional, como alguém que um dia tivesse questionado esse mesmo papel. Nunca é tarde para mudar, mãe, disse gentilmente, cobrindo a mão de Dona Aparecida com a sua. Um leve sorriso cruzou o rosto da mãe. Talvez não para você. Para mim, estou confortável com minhas escolhas, mesmo que não tenham sido realmente escolhas. Mas me orgulho de ver você traçando seu próprio caminho. Aquele momento de conexão com sua mãe foi mais um na série de pequenas vitórias que Vitória vinha colecionando. A cada dia, sentia-se mais fortalecida em sua missão dupla: trazer Rafael de volta à consciência plena e, simultaneamente, desafiar as tradições que haviam moldado suas vidas. 2 semanas após o início do tratamento experimental, Vitória estava na biblioteca da mansão Mendonça,
revisando artigos científicos sobre casos de recuperação de pacientes em estado vegetativo, quando seu Augusto entrou no cômodo. Era raro que o patriarca da família a procurasse diretamente, e sua expressão grave indicava que o assunto era sério. "Vitória, precisamos conversar", anunciou ele, fechando a porta da biblioteca atrás de si. "Sobre Rafael e sobre certas atividades que têm ocorrido nesta casa." O coração de Vitória acelerou. Seria possível que ele tivesse descoberto sobre as reuniões? Sobre o movimento silencioso que crescia sob seu teto? "Claro, seu Augusto", respondeu calmamente, fechando o laptop onde pesquisava. "Sobre o que exatamente o senhor quer conversar?" O homem mais velho hesitou, algo raro para alguém habitualmente tão direto e autoritário. Caminhou até a janela, observando os jardins por um momento, antes de voltar-se para Vitória. "Sei sobre as reuniões", disse finalmente. "Sobre as mulheres que vêm aqui para discutir mudanças nas tradições." Vitória manteve a expressão neutra, embora seu estômago tivesse dado um nó. "Entendo. E isso o incomoda?" "Incomodaria há alguns meses", admitiu seu Augusto, surpreendendo-a. "Mas agora, não tenho certeza." Ele se aproximou da poltrona oposta à Vitória e sentou-se pesadamente, como se carregasse um grande peso. Por um momento, pareceu muito mais velho, mais vulnerável do que o poderoso patriarca que todos conheciam. "Quando Luísa me contou sobre essas reuniões, meu primeiro instinto foi proibi-las", continuou. "Mas então ela me fez uma pergunta que tem me assombrado. As tradições que você defende tanto trouxeram felicidade a alguém que você ama?" Vitória observava o sogro com crescente fascínio. Nunca o vira assim, reflexivo, questionando suas próprias convicções. "E qual foi sua resposta?" "Não consegui responder", confessou ele, "porque a verdade é que não. Meu casamento com Helena foi arranjado como o de meus pais antes de mim, e os pais deles. Nunca amei minha esposa como um homem deveria amar. Respeitamo-nos, construímos uma família, um patrimônio, mas amor, esse sempre nos foi negado." "E Rafael?" perguntou Vitória suavemente. "Rafael sempre foi diferente, sensível, idealista. Tentei moldá-lo à imagem dos Mendonça, mas ele resistiu de maneiras sutis." Um sorriso triste cruzou o rosto de seu Augusto. "Sabia que ele planejava recusar o casamento com você. Havia escrito uma carta, explicando que não poderia se submeter a um casamento sem amor, que queria encontrar seu próprio caminho." A revelação atingiu Vitória como um raio. Rafael havia planejado recusar o casamento. Teria sido o acidente coincidência ou... "Quando foi isso?" perguntou, tentando manter a voz estável. "Uma semana antes do acidente", respondeu seu Augusto, confirmando suas suspeitas. "Encontrei a carta em seu escritório enquanto ele estava na fazenda. Fiquei furioso, planejava confrontá-lo quando voltasse. Mas ele nunca voltou", completou Vitória, sentindo uma onda de náusea. "O acidente..." "Foi exatamente isso, um acidente", afirmou seu Augusto com veemência, como se lesse seus pensamentos. "Por mais tradicional e rígido que eu seja, jamais desejaria mal a meu próprio filho. Quando soube do acidente, destruí a carta. Ninguém além de mim sabia de sua intenção de recusar o casamento." Vitória assentiu lentamente, acreditando na sinceridade de suas palavras. O acidente havia sido apenas isso, uma terrível coincidência que alterara o curso de muitas vidas. "Por que está me contando isso agora?" "Porque vejo como você tem lutado por ele, como tem desafiado convenções para trazê-lo de volta. E isso não é apenas dever ou obrigação. Há amor genuíno em suas ações." Seu Augusto inclinou-se para a frente, os olhos subitamente intensos. "E porque encontrei algo que pode ajudar a entender o que está acontecendo com Rafael." De uma pasta de couro, que Vitória não havia notado antes, seu Augusto retirou um velho livro encadernado em couro escuro, com inscrições desbotadas na capa. "Este livro pertenceu a meu avô, passado por gerações na família Mendonça", explicou. "Contém histórias, lendas familiares que sempre considerei meras superstições. Até agora." Ele abriu o livro em uma página marcada e girou-o para que Vitória pudesse ler.
Era um relato detalhado de um caso ocorrido em 1889, envolvendo um antepassado dos Mendonça que, após um grave acidente, permanecera em estado comatoso por meses. Sua esposa, descrita como possuidora de sensibilidade extraordinária, alegava poder comunicar-se mentalmente com ele. Mais surpreendente ainda, o homem eventualmente despertara, confirmando tudo o que a esposa relatara sobre suas comunicações. Há outros casos similares aqui, continuou seu Augusto, virando algumas páginas. Sempre na família Mendonça, sempre envolvendo casais com algum tipo de conexão especial. Vitória sentia-se atordoada com as revelações. Não estava louca, nem era a primeira a experimentar aquele fenômeno extraordinário. Havia precedentes documentados na própria história familiar de Rafael. Por que ninguém nunca mencionou isso antes? Quando Rafael entrou em coma, porque a sociedade moderna não acredita nessas coisas, interrompeu seu Augusto com um gesto impaciente. Seriam rotuladas como superstições, fantasias. Eu mesmo nunca dei crédito a esses relatos, até começar a notar as semelhanças com o que está acontecendo agora. Ele fechou o livro e o estendeu para Vitória. Quero que fique com isso. Talvez encontre algo que ajude Rafael de formas que a medicina moderna não pode. Vitória aceitou o livro, sentindo seu peso tanto literal quanto metafórico. Obrigada por confiar em mim com isso. Há mais uma coisa, disse seu Augusto, sua voz subitamente mais formal. Estou convocando uma reunião familiar para a próxima semana. Os Mendonça e os Albuquerque, todos os membros influentes. Quero anunciar algumas mudanças. Que tipo de mudanças? O fim dos casamentos arranjados em nossa família para começar, respondeu com uma determinação que surpreendeu Vitória. Se Rafael se recuperar, quando ele se recuperar, quero que vocês dois tenham a chance de escolher livremente se desejam permanecer casados. E quero que Luísa e qualquer outro jovem de nossa família tenha a liberdade que nunca tivemos. As palavras de seu Augusto representavam uma revolução silenciosa dentro das famílias mais tradicionais de Sereno das Águas. Vitória mal podia acreditar no que ouvia. Isso vai causar resistência, alertou. Sem dúvida, concordou ele com um sorriso desafiador que lembrava muito o de Luísa. Mas os Mendonça sempre foram líderes, não seguidores. Se vamos mudar, que seja para liderar a comunidade em uma direção melhor. Após a saída de seu Augusto, Vitória permaneceu na biblioteca por horas, absorvendo tudo o que aprendera. O livro continha relatos detalhados de casos similares ao de Rafael, alguns com recuperações completas, outros com desfechos mais trágicos. Em todos, havia menção a uma conexão mental especial, descrita como laço de almas ou comunicação, além dos sentidos. Quando finalmente deixou a biblioteca, já era noite. Dirigiu-se automaticamente ao quarto de Rafael, onde Luísa lia em voz alta para o irmão, parte da rotina de estimulação que haviam estabelecido. Como ele está hoje? Perguntou Vitória ao entrar. Igual, respondeu Luísa, fechando o livro. Embora a enfermeira tenha mencionado que sua pressão sanguínea reagiu quando falei sobre você mais cedo. Vitória sorriu, sentando-se ao lado da cama e pegando a mão de Rafael. Tive uma conversa interessante com seu pai hoje. Ah, ele finalmente te contou sobre o livro da família? Perguntou Luísa com um sorriso, sabendo. Estava me perguntando quando ele criaria coragem. Você já sabia? Encontrei por acaso no escritório dele há algumas semanas. Quando confrontei-o, ele admitiu que vinha pesquisando casos similares ao de Rafael na história da família. Vitória balançou a cabeça, impressionada com como as pessoas podiam surpreender. Seu pai também mencionou a reunião familiar. Sim, o grande anúncio. Luísa revirou os olhos, mas seu sorriso era genuíno. Nunca pensei que viveria para ver o dia em que Augusto Mendonça questionaria as tradições familiares. Você realmente causou uma revolução, Vitória. Não fui só eu, protestou. Você, Tiago, todas as mulheres que se reuniram conosco. Começou. Com você, insistiu Luísa, com sua recusa em aceitar que Rafael estava apenas vegetando,
com sua determinação em encontrar uma forma de se comunicar com ele. Isso inspirou todos nós. Após a saída de Luísa, Vitória permaneceu ao lado de Rafael, compartilhando mentalmente tudo o que descobrira. Então não somos os primeiros, concluiu Rafael após ouvir sobre o livro. De certa forma, isso me reconforta. Não estamos loucos, não é apenas nossa imaginação. Seu ancestral em 1889 acordou, lembrou Vitória esperançosa. Depois de meses em coma, ele voltou completamente. Com a ajuda da esposa, que se recusou a desistir dele, completou Rafael. Como você tem feito comigo. O livro também oferecia possíveis explicações para a conexão mental. Uma teoria sugeria que certas famílias possuíam predisposição genética para habilidades telepáticas, que se manifestavam principalmente em situações de crise extrema. Outra propunha que o vínculo matrimonial, quando sincero em algum nível, criava um canal energético entre os cônjuges. Vitória não sabia em qual teoria acreditar, mas a evidência estava ali. Sua comunicação com Rafael era real e havia precedentes históricos para isso. Nos dias que antecederam a reunião familiar, Vitória dedicou-se a planejar o que diria, como apresentaria tudo o que havia descoberto. Com a ajuda de Dra. Fontes, compilou os resultados dos exames que mostravam atividade cerebral responsiva. Com Tiago e Luísa, preparou uma apresentação sobre os casos históricos documentados no livro dos Mendonça. Na véspera da reunião, recebeu uma ligação inesperada. Era sua mãe, Dona Aparecida, soando estranhamente agitada. Vitória, preciso te ver imediatamente, disse ela, a voz tremendo ligeiramente. Tenho algo importante para te contar antes da reunião de amanhã. Intrigada, Vitória concordou em encontrá-la na casa dos Albuquerque naquela mesma noite. Quando chegou, encontrou não apenas sua mãe, mas também seu pai, ambos com expressões solenes. O que está acontecendo? Perguntou preocupada com a atmosfera tensa. Seu Augusto nos procurou, explicou seu pai, Antônio Albuquerque. Contou sobre a reunião, sobre as mudanças que pretende propor. E vocês são contra, concluiu Vitória sentindo um aperto no peito. Sempre soubera que seus pais, especialmente seu pai, eram ainda mais tradicionais que os Mendonça. Inicialmente, sim, admitiu Antônio. Mas sua mãe, bem, ela tem algo a compartilhar com você. Dona Aparecida parecia extremamente nervosa, torcendo um lenço entre os dedos. Vitória, lembra quando te disse que também questionei as tradições quando era jovem? Não foi apenas um comentário casual. Com voz trêmula, Aparecida contou uma história que Vitória jamais imaginara. Antes de conhecer Antônio, ela havia se apaixonado por um jovem músico que passara pela cidade. Planejaram fugir juntos, mas a família descobriu e a trancou em casa até que aceitasse o casamento arranjado com Antônio. O mais irônico, concluiu Aparecida com um sorriso triste, é que com o tempo aprendi a amar seu pai, não da forma apaixonada e idealista que amei Eduardo, mas de um jeito mais calmo, baseado em respeito e companheirismo. Antônio pegou a mão da esposa, seus olhos suavizando-se. Também aprendi a amá-la, embora no início tenha sido apenas dever e tradição para mim também. Era uma revelação que mudava tudo o que Vitória acreditava saber sobre seus pais e seu casamento. Toda a sua vida vira-os como defensores inflexíveis das tradições, mas agora percebia que eram apenas pessoas que haviam se adaptado às circunstâncias impostas, encontrando felicidade onde podiam. Por que estão me contando isso agora? Perguntou, ainda tentando processar tudo. Porque queremos que saiba que apoiaremos você e as mudanças propostas por seu Augusto, respondeu seu pai com uma firmeza que não deixava dúvidas. Nossas famílias sempre lideraram esta comunidade. É hora de liderarmos em uma nova direção. Quando Vitória voltou à mansão Mendonça naquela noite, sentia-se emocionalmente exausta, mas também estranhamente leve. As revelações do dia haviam mudado sua perspectiva sobre as famílias que por tanto tempo vira como cadeias que a aprisionavam. Talvez, como seus pais, Rafael e ela, pudessem transformar uma união imposta em algo genuíno, escolhido livremente. No quarto de Rafael,
compartilhou essas reflexões, sentindo sua presença mental mais forte do que nunca. Sempre achei que estava lutando contra nossas famílias, concluiu. Mas talvez estejamos apenas continuando uma luta que começou gerações atrás, com ancestrais que também sonharam com liberdade. E agora temos aliados onde menos esperávamos, acrescentou Rafael. Meu pai, seus pais, pessoas que viveram dentro do sistema, mas nunca deixaram de questionar, mesmo silenciosamente. Vitória apertou a mão de Rafael, sentindo uma conexão que ia além da telepatia, um entendimento profundo, um companheirismo nascido das circunstâncias mais improváveis. Amanhã será um dia decisivo, disse, pensando na reunião familiar. Um ponto de virada para nossas famílias, para toda Sereno das Águas. E para nós, completou Rafael. Sinto algo mudando, Vitória, como se meu corpo estivesse começando a despertar, seguindo minha mente. A sala de reuniões da mansão, Mendonça, normalmente reservada para negociações comerciais e decisões patrimoniais, havia sido transformada para a ocasião. A grande mesa de mogno que dominava o espaço agora estava disposta em formato de U, permitindo que todos os presentes pudessem se ver. Nas paredes, os tradicionais retratos dos patriarcas Mendonça observavam a cena com expressões austeras, como se pressentissem as mudanças que estavam por vir. Aos poucos, os membros mais influentes das famílias Mendonça e Albuquerque foram chegando. Tios, primos, patriarcas de ramos secundários, todos aqueles que, por gerações, haviam mantido e reforçado as tradições que agora estavam prestes a ser questionadas. Vitória observava a chegada de cada um, notando os olhares, curiosos e, em alguns casos, abertamente hostis que lhe eram dirigidos. "Está nervosa?" perguntou Tiago, posicionando-se ao seu lado enquanto os convidados se acomodavam. "Estranhamente não", respondeu Vitória com uma calma que surpreendeu até a si mesma. "Sinto que estamos no caminho certo, independentemente da resistência que enfrentarmos hoje." Seu Augusto entrou por último, acompanhado por Dona Helena e Luísa. Com um aceno, indicou que todos deveriam se sentar. O burburinho de conversa cessou imediatamente, substituído por um silêncio expectante. "Agradeço a presença de todos", começou seu Augusto, sua voz firme ecoando na sala. "Convoquei esta reunião para discutir mudanças significativas nas tradições que têm guiado nossas famílias por gerações." Um murmúrio percorreu a sala, rapidamente silenciado quando seu Augusto ergueu a mão. "Antes de prosseguir, gostaria que todos ouvissem o que Vitória tem a compartilhar sobre Rafael." Todos os olhares se voltaram para Vitória, que se levantou com a dignidade calma que havia desenvolvido nos últimos meses. Com o auxílio de slides preparados por Dra. Fontes, apresentou os resultados dos exames que indicavam atividade cerebral responsiva em Rafael. Explicou os tratamentos experimentais, os avanços na compreensão médica de estados alterados de consciência e, finalmente, com uma coragem que jamais imaginara possuir, falou sobre a conexão telepática. "Sei que isso soa como fantasia", reconheceu, observando as expressões céticas da maioria dos presentes. "Mas não é o primeiro caso documentado em nossas famílias." Com um gesto de seu Augusto, o antigo livro da família foi trazido e colocado sobre a mesa. Um a um os casos históricos foram apresentados, alguns remontando a mais de 2 séculos, todos documentados com o rigor meticuloso característico dos Mendonça. "Estes relatos foram mantidos em segredo por gerações", explicou seu Augusto, "considerados vergonhosos, supersticiosos, indignos de famílias modernas e racionais como as nossas. Mas a experiência de Vitória e Rafael nos força a reconsiderar o que sabemos, ou pensamos saber, sobre consciência, conexão humana e as tradições que temos seguido cegamente." Tio Geraldo, o irmão mais velho de seu Augusto e conhecido por seu conservadorismo inflexível, foi o primeiro a manifestar-se. "Isto é absurdo", declarou, batendo na mesa. "Comunicação telepática? Casos ancestrais de consciência em coma? Estamos aqui para discutir negócios sérios, não contos de fadas." "Se me permite, tio Geraldo", interveio Luísa com uma calma surpreendente para alguém geralmente tão impulsiva. "Também experimentei essa conexão com meu irmão, embora de forma mais limitada que Vitória.
e os exames médicos corroboram a existência de atividade cerebral responsiva. Além disso, acrescentou Dona Helena falando pela primeira vez, há mais em jogo aqui do que apenas a condição de Rafael. Estamos discutindo o futuro de nossas famílias, as tradições que nos trouxeram até aqui, para o bem e para o mal. Um debate acalorado seguiu-se, com opiniões divididas. Alguns dos mais jovens apoiavam abertamente as mudanças, enquanto a geração mais velha resistia. No meio do tumulto, Antônio Albuquerque levantou-se, pedindo silêncio. Por gerações, começou ele sua voz, normalmente autoritária, agora estranhamente reflexiva. Acreditamos que nossa força vinha da rigidez de nossas tradições, casamentos arranjados, hierarquias familiares inflexíveis, papéis predeterminados para homens e mulheres. Mas olhem, para onde isso nos trouxe? Ele fez um gesto abrangente, indicando todos os presentes. Famílias que se tornaram empresas, onde o patrimônio importa mais que a felicidade. Jovens que sufocam seus sonhos e talentos para se encaixar em moldes predeterminados. E para quê? Para manter um sistema que talvez tenha feito sentido no Brasil colonial, mas que agora apenas nos aprisiona. As palavras de Antônio, vindas de alguém tão tradicionalmente conservador, causaram um impacto profundo. Um silêncio reflexivo tomou conta da sala. Foi Dona Aparecida quem quebrou o silêncio, sua voz suave, mas firme. Ninguém está sugerindo que abandonemos completamente nossas tradições ou valores familiares. Apenas que permitamos que evoluam, que deem espaço para escolhas individuais, para amor genuíno, para caminhos diversos. Lentamente, o clima na sala começou a mudar. Mesmo os mais resistentes pareciam pelo menos dispostos a considerar as propostas. Seu Augusto aproveitou o momento para apresentar formalmente as mudanças que pretendia implementar. O fim dos casamentos arranjados, maior autonomia para os jovens da família escolherem suas carreiras e a criação de uma fundação familiar, dedicada a promover educação e empoderamento na comunidade de Sereno das Águas. A reunião estendeu-se por horas, com debates acalorados, resistências, concessões e, finalmente, um consenso frágil, mas promissor. Ao final foi acordado que as mudanças seriam implementadas gradualmente, respeitando-se tanto a necessidade de evolução quanto o valor das tradições que realmente fortaleciam as famílias. Quando todos começaram a se retirar, Vitória permaneceu na sala, sentindo-se emocionalmente exausta, mas profundamente satisfeita. Tiago aproximou-se oferecendo-lhe um copo d'água. Você esteve incrível, elogiou. A forma como falou, como se manteve firme mesmo diante das críticas mais duras. Não fui apenas eu, respondeu Vitória com um sorriso cansado. Todos, nós contribuímos para este momento. Sim, mas tudo começou com você. Com sua recusa em aceitar o destino que lhe foi imposto, com sua determinação em encontrar Rafael além das aparências. Antes que pudesse responder, Vitória sentiu seu celular vibrar. Era uma mensagem de Luísa. Venha ao hospital agora. Algo está acontecendo com Rafael. O coração de Vitória disparou. Sem esperar por explicações, correu para o carro, com Tiago logo atrás. Durante todo o trajeto até o hospital, sua mente fervilhava com possibilidades, boas e ruins. A conexão mental com Rafael parecia estranhamente silenciosa, como se algo estivesse interferindo. No hospital, encontrou Luísa e Doutora Fontes, no corredor fora do quarto de Rafael. A expressão da neurologista era indecifrável, uma mistura de excitação profissional e cautela. O que aconteceu? Perguntou Vitória sem fôlego. Durante o check-up de rotina, notamos aumento significativo na atividade cerebral, explicou Doutora Fontes. E então, há cerca de meia hora, começamos a registrar movimentos voluntários nos dedos e pálpebras. Ele está acordando? A pergunta saiu como um sussurro esperançoso. É possível, respondeu a médica cautelosamente. Mas precisamos ser realistas. Depois de tanto tempo em coma, o despertar raramente é dramático ou instantâneo. Pode ser um processo gradual, com avanços e retrocessos. Posso vê-lo? Doutora Fontes assentiu, abrindo a porta do quarto.
Fale com ele normalmente. Se notar qualquer resposta, mesmo mínima, chame imediatamente. Vitória entrou sozinha no quarto, aproximando-se lentamente da cama onde Rafael repousava. À primeira vista, parecia o mesmo de sempre, imóvel, conectado a monitores que registravam seus sinais vitais. Mas havia algo diferente, uma tensão quase imperceptível em seu rosto, como se estivesse se esforçando para algo. Sentando-se ao lado da cama, Vitória pegou sua mão, sentindo-a estranhamente quente. "Rafael", chamou suavemente. "Estou aqui. Se puder me ouvir, se puder me sentir, estou aqui." Por um momento nada aconteceu. Então, tão levemente que quase duvidou de seus próprios sentidos, sentiu uma pressão em seus dedos. Os dedos de Rafael movendo-se voluntariamente, apertando os seus. "Rafael!" exclamou, lágrimas brotando em seus olhos. "Você está aí, eu sabia, sempre soube." Tentou alcançá-lo mentalmente, mas a conexão telepática parecia diferente, como se estivesse sendo substituída por algo mais tangível, mais físico. Lentamente, as pálpebras de Rafael começaram a tremer, lutando contra o peso de meses de inatividade. Vitória conteve a respiração, mal ousando acreditar no que estava presenciando. E então, finalmente, seus olhos se abriram. Apenas uma fresta, rapidamente fechada pela luz intensa do quarto, Vitória imediatamente diminuiu a luminosidade, ajustando as persianas para criar um ambiente mais confortável. "Tente novamente", encorajou, sua voz trêmula de emoção. "Estou aqui, não vou a lugar nenhum." Desta vez, quando os olhos de Rafael se abriram, permaneceram assim, desfocados a princípio, confusos, mas inegavelmente conscientes. Seu olhar vagou pelo quarto, até encontrar o rosto de Vitória, e então, algo extraordinário aconteceu. Seus lábios se curvaram no mais leve dos sorrisos. Incapaz de conter a emoção, Vitória chamou por ajuda. Em segundos, o quarto estava cheio. Doutora Fontes, Luísa, enfermeiras, todos testemunhando o que muitos haviam considerado impossível. Os próximos dias foram uma montanha-russa emocional. Rafael progrediu rapidamente em alguns aspectos, mais lentamente em outros. Sua capacidade de comunicação verbal demorou a retornar, mas a conexão não verbal com Vitória permaneceu forte. Uma semana após o despertar inicial, quando finalmente conseguiu articular algumas palavras, suas primeiras foram para Vitória. "Eu ouvi tudo." A confirmação da consciência durante o coma causou sensação não apenas entre as famílias, mas também na comunidade médica. Doutora Fontes documentou meticulosamente o caso, que prometia contribuir significativamente para a compreensão científica de estados alterados de consciência. Para celebrar os progressos de Rafael e simbolizar as mudanças nas tradições familiares, seu Augusto propôs uma cerimônia especial, uma renovação de votos entre Vitória e Rafael, desta vez como uma escolha consciente de ambos, não uma imposição. A cerimônia foi realizada no jardim da mansão Mendonça, decorado com flores silvestres e luzes suaves. Rafael, ainda em cadeira de rodas, mas melhorando a cada dia, vestia um terno azul marinho que contrastava com sua palidez. Vitória, em um vestido simples de seda creme, irradiava uma felicidade que contagiava todos ao redor. Diferentemente da primeira cerimônia, sombria e formal, esta era íntima e vibrante. Apenas as pessoas mais próximas foram convidadas, criando uma atmosfera de genuína celebração. Quando chegou o momento dos votos, Vitória segurou as mãos de Rafael, olhando diretamente em seus olhos, olhos que agora retribuíam seu olhar, com plena consciência e emoção. "Rafael", começou ela, sua voz clara e firme, "quando nos casamos pela primeira vez, era um contrato, uma obrigação imposta por tradições que não escolhemos. Hoje é uma escolha. Minha escolha. Sua escolha. Encontramos um ao outro nas circunstâncias mais improváveis. Construímos uma conexão que desafiou a própria consciência. Prometo continuar ao seu lado, não porque devo, mas porque quero, porque escolho, porque amo." Rafael, ainda lutando,
com a fala, mas determinado a expressar-se, respondeu com palavras lentas, mas profundamente sentidas. Vitória, você me encontrou quando eu estava perdido. Trouxe-me de volta, não apenas para a vida, mas para uma vida melhor do que a que eu tinha antes. Escolho você, hoje e sempre. A simplicidade e sinceridade dos votos comoveu a todos. Quando o celebrante os declarou novamente marido e mulher, os aplausos e lágrimas de alegria refletiam não apenas a celebração de um amor que vencera obstáculos extraordinários, mas também o nascimento de uma nova era para as famílias e para toda Sereno das Águas. Durante a pequena recepção que se seguiu, Rafael, cada vez mais confortável com a fala, compartilhou com os convidados mais próximos suas experiências durante o coma. Era como estar preso em uma sala escura, explicou. Consciente de tudo ao meu redor, mas incapaz de me comunicar. Quando Vitória conseguiu me alcançar, foi como se uma porta se abrisse, permitindo que a luz entrasse. Cada conversa que tivemos, cada momento que compartilhamos mentalmente, foi fortalecendo essa conexão, até que finalmente encontrei o caminho de volta. Os médicos presentes ouviam fascinados, reconhecendo que o caso desafiava o entendimento científico atual, mas oferecia novas perspectivas sobre consciência e recuperação. Conforme a noite avançava, Vitória e Rafael encontraram um momento de privacidade no gazebo do jardim, iluminado pela lua cheia que se erguia sobre Sereno das Águas. É estranho, comentou Rafael, sua fala melhorando a cada dia. Como tudo aconteceu ao contrário para nós. A maioria dos casais se conhece, se apaixona e depois se casa. Nós casamos, nos conhecemos profundamente e então nos apaixonamos. Vitória sorriu, acariciando seu rosto. E agora? O que vem depois desse felizes para sempre fora de ordem? Agora, respondeu Rafael com um sorriso determinado. Reconstruímos. Meu corpo, nossas vidas, nossas famílias, talvez até esta cidade inteira. Juntos, como escolhemos estar. Olhando para as luzes de Sereno das Águas ao longe, Vitória sentiu uma profunda sensação de paz e propósito. O que começara como uma prisão de tradições havia se transformado em uma oportunidade de mudança significativa, não apenas para eles, mas para gerações futuras. Sabe o que mais me impressiona? Refletiu ela. Como algo tão aparentemente negativo, um casamento forçado, seu acidente, tudo o que passamos, acabou catalisando tantas mudanças positivas. É assim que as verdadeiras transformações acontecem, respondeu Rafael, entrelaçando seus dedos aos dela. Não quando tudo é perfeito, mas quando enfrentamos desafios que nos forçam a questionar, a crescer, a encontrar força que nem sabíamos que tínhamos. Enquanto conversavam observando as estrelas e planejando o futuro, Vitória pensou em todas as pessoas que haviam participado daquela jornada extraordinária. Tiago com seu apoio incondicional, Luísa com sua rebeldia inspiradora, seus pais e os pais de Rafael com sua surpreendente capacidade de evolução, Totoreira. Fontes com sua mente aberta para possibilidades além da ciência convencional. E tantos outros que haviam contribuído de alguma forma. O caminho à frente ainda apresentaria desafios. A recuperação física de Rafael seria longa, as mudanças nas tradições familiares enfrentariam resistências. A própria Sereno das Águas precisaria de tempo para se adaptar a novas formas de pensar. Mas, pela primeira vez, Vitória enxergava esses desafios não como obstáculos, mas como oportunidades. Oportunidades de construir algo genuinamente novo e significativo. O que você está pensando? Perguntou Rafael, notando seu olhar distante. Estou pensando, respondeu ela com um sorriso sereno, que algumas tradições merecem ser preservadas, outras precisam evoluir e algumas devem ser completamente reinventadas, e que somos incrivelmente sortudos por termos a chance de decidir quais são quais. Rafael assentiu, compreendendo perfeitamente. E estou pensando que, de todas as esposas que poderiam ter me sido impostas por um casamento arranjado, o universo foi extraordinariamente generoso ao me dar você. Sob o céu estrelado de Sereno das Águas,
selaram essa nova compreensão com um beijo. Não o primeiro, mas talvez o mais significativo, pois representava não apenas o amor